Entre pai e filho, um amor que não se quebrou. Acho importante sim. Importante porque há amores que não podem ficar de fora quando se conta uma vida inteira. E o amor entre André e nosso pai, Francisco Aldeci, era desses. Grande demais para caber em silêncio. Falo como Luana, filha de Francisco e irmã de André. Alguém que viu de perto esse vínculo feito de força, atrito e lealdade absoluta. Eles tinham um amor muito forte. Não era um amor delicado o tempo todo, desses que se expressam apenas em gestos suaves. Era um amor de temperamentos parecidos, de vozes firmes, de opiniões que se chocavam. Brigavam, sim. Brigavam como só quem se importa de verdade é capaz de brigar. Mas havia uma regra invisível, inquebrável. Ninguém de fora podia falar do outro. Entre eles podiam discordar, discutir, levantar o tom, mas bastava alguém tentar atravessar essa relação com crítica ou julgamento para que os dois se tornassem um só corpo. Defendiam-se com unhas e dentes. André admirava profundamente o pai. Talvez não dissesse isso sempre em palavras diretas, mas dizia com atitudes. Nosso pai era referência, era espelho, era raiz. André carregava muito dele no jeito de ser homem, no senso de responsabilidade, na postura firme diante da vida. Francisco Aldeci ensinou André a ser forte, e André devolveu isso sendo presente, sendo cuidado, sendo continuidade. Quando nosso pai adoeceu, algo mudou em André. Ele sempre foi ligado à família, mas naquele período ficou ainda mais próximo, mais atento, mais sensível. Era como se sentisse, mesmo sem saber explicar, que o tempo estava se estreitando. Acompanhava, ajudava, se preocupava. O homem que sempre cuidou de tantos parecia ali querer segurar o pai com as próprias mãos. A morte do nosso pai abalou André de uma forma que poucos conseguiram enxergar por completo. Ele tentou seguir, como sempre fez, com força e dignidade. Mas quem conhecia de verdade percebia que algo tinha se quebrado por dentro. Não foi um choro escandaloso, nem uma fragilidade exposta. Foi um silêncio mais profundo, um olhar mais distante, um cansaço que não vinha só do corpo. A diferença de apenas 4 dias entre a morte do pai e a partida de André não é coincidência, para quem acredita que alguns laços são tão intensos que a ausência se torna insuportável. André perdeu o pai, e de algum modo perdeu também o chão. É como se tivesse ido buscá-lo, ou como se tivesse sido chamado por ele. Entre pai e filho havia um pacto que nem a morte conseguiu dissolver. Eles eram assim, fortes, orgulhosos, inteiros. Dois homens que se pareciam mais do que admitiam. Dois corações que se reconheciam no embate e na proteção. Se um caía, o outro se erguia. Se alguém atacava, o outro defendia. Família, para eles, não era discurso, era território sagrado. Por isso acho essencial que esse amor seja citado, porque falar de André sem falar de Francisco Aldeci é contar apenas metade da história. André foi o homem que foi porque teve um pai que lhe ensinou, à sua maneira, o valor da honra, do trabalho, da família. E Francisco Aldeci partiu sabendo que deixou um filho que carregava seu nome com dignidade. Hoje, quando penso neles, não os imagino separados. Imagino os dois juntos, talvez ainda discutindo, talvez ainda discordando, mas unidos como sempre estiveram, porque há relações que não se encerram, apenas mudam de plano. Como irmã e filha, carrego essa história com respeito e emoção. André e nosso pai nos ensinaram que amor verdadeiro nem sempre é suave, mas é sempre leal. Que família não é ausência de conflito, é permanência apesar dele. Que defender quem se ama é um ato de coragem. E se André partiu 4 dias depois do pai, talvez tenha sido porque alguns amores não sabem viver separados. Talvez tenha sido porque o coração, quando perde sua raiz, escolhe voltar para ela. Essa história precisa ser contada, porque ela explica muito do homem que André foi, porque ela honra o pai que Francisco Aldeci foi.
e porque há amores que não morrem, apenas seguem juntos. Luana.